Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula para nós falarmos sobre a nossa comunicação, falar sobre algumas ferramentas que podem fazer muita diferença no nosso dia a dia, na utilização dessa habilidade que é a nossa comunicação, que a gente usa desde o nosso primeiro instante de vida. Então, nós convivemos com a comunicação desde o dia em que nós nascemos. E não é admissível, digamos assim, não é aceitável que depois de adultos a gente acredite que não possa utilizar da melhor maneira essa ferramenta, essa habilidade que nós temos, que está na nossa voz, na nossa garganta, nas nossas mãos, no nosso corpo, tudo em nós comunica alguma coisa. Mas tudo o que nós fazemos, tudo o que nós comunicamos, de certa forma, sofre o impacto das nossas emoções. Nós somos seres emocionais. Todas as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas reações, as atitudes, tudo tem um impacto das nossas emoções. E é por isso que eu fiz questão de trazer essa aula para vocês hoje, para que nós possamos desmistificar um pouquinho essa história e entender que sim, que nós podemos dar conta da nossa comunicação e dar conta também das nossas emoções, porque se eu não olhar para as emoções, não entender, né, qual é o papel delas na minha vida, eu realmente não vou conseguir trabalhar da melhor maneira com a minha comunicação, porque a emoção ou as emoções são a base da nossa comunicação. Ok, gente? Então, eu vou trazer um material aqui, uma breve apresentação, bem curtinha, para que a gente consiga realmente entender um pouco melhor como é que funciona e para que vocês possam também visualizar essas informações. Então, veja, o que será que as emoções têm a ver com a minha comunicação? Como é que eu posso me tornar mais consciente da expressão das minhas emoções? Porque durante a nossa comunicação, nós expressamos também significativamente as nossas emoções. Expressamos o que nós pensamos, expressamos o nosso conhecimento, as nossas percepções, mas tudo com base nas nossas emoções. E antes que a gente siga em frente, eu pergunto para vocês, afinal de contas, o que são as emoções? Como é que a gente pode definir emoções? Existem várias maneiras, né? Existe a emoção, ela pode ser definida por um aspecto científico, por um aspecto mais filosófico, por um aspecto fisiológico, e é por essa questão fisiológica que eu me apego nesse momento. Porque quando eu penso na comunicação e no impacto que as emoções têm sobre a minha comunicação, é esta emoção fisiológica, o que acontece com o meu corpo, com o meu organismo, quando eu sou tomada por algum tipo de emoção. Seja ela muito intensa, seja ela mais suave, seja ela positiva ou negativa. O que ocorre com o nosso corpo que nos faz sentir aquilo que nós estamos sentindo? Então, existem, como eu disse, várias maneiras de definir as nossas emoções, mas eu vou buscar agora o aspecto mais fisiológico. E a nossa emoção, ela pode ser definida como, prestem atenção nisso, como uma mudança de um padrão interno que envolve uma série de coisas. Por exemplo, envolve nossos sentimentos, envolve os nossos pensamentos, há também uma excitação fisiológica, né? Algo que nós não damos muito conta, né, no nosso corpo, e altera também o nosso comportamento, ou marca, define o nosso comportamento. E quando eu falo em excitação fisiológica, eu trago aqui como exemplo uma ansiedade ou o medo. Você está diante de uma situação, é tomado por um sentimento de ansiedade, aquelas sensações todas que nós temos no corpo, que nós conhecemos bem, que aquele tremor, uma taquicardia,
um suador, muitas vezes nas mãos, no corpo todo, o frio na barriga, aquela sensação de, para quem sofre de transtorno de ansiedade, né, uma sensação de quase morte, assim, você acha que não vai dar conta daquilo. É, é toda uma alteração fisiológica que o meu corpo sofre por conta de uma descarga de hormônios que provocam essa emoção que é a nossa ansiedade, ou um sentimento de medo, de insegurança, e que pode ser alimentado, fortalecido, ou até tendo como gatilho pensamentos muito negativos, pensamentos que nos levam a ter essas sensações, né? A sentir algo que altera completamente a função, né, do meu corpo, do meu organismo. Então, as emoções, elas nos tomam, e se nós não conseguimos olhar para elas, identificá-las, dialogar com elas, como eu costumo dizer, nós acabamos nos tornando reféns dela. E imagine se a comunicação é uma habilidade que exige um pouco de raciocínio, de entendimento, de clareza, de organização das ideias, tomado por uma emoção muito forte, seja ela positiva ou negativa, quando exacerbada, eu não dou conta dessa emoção. Eu não sou capaz, né? Se eu não sei lidar com elas, eu não sou capaz de dar conta daquele turbilhão que toma conta do nosso corpo e da nossa mente. E como é que eu posso dar conta das nossas emoções? Ser capaz de dialogar com elas, de entender o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, quais são aquelas sensações todas e como eu posso sair daquele estado alterado, digo assim. Como é que eu posso dar conta disso tudo? Desenvolvendo o que nós chamamos de inteligência emocional. E claro que, como toda inteligência, ela tem níveis. Eu começo, né? Imagine que você está desenvolvendo uma inteligência cognitiva, aprendendo uma nova língua, ou mesmo sendo alfabetizado. Eu vou começando de pouquinho. Eu começo a conhecer algumas palavras, depois eu consigo formar frases, depois um longo texto, até que eu me torne eloquente, um grande comunicador. Foi todo um processo de aprendizagem. Desenvolver a inteligência emocional, ou seja, olhar para as emoções, interpretar tudo aquilo que está acontecendo com a gente, também exige um aprendizado, um tempo, alguma dedicação. E aí eu pergunto para vocês, até que ponto vocês conhecem as suas emoções? O que acontece com você quando você passa por determinadas situações e por que aquilo acontece? Você vai a determinados lugares ou está diante de algumas pessoas e você sofre de ansiedade, ou você passa a ter uma angústia, ou você fica preocupado, ou você fica com raiva. O que é que fez com que você chegasse a esse estado emocional? Então, a gente precisa saber olhar para essas sensações e interpretar o que é que está acontecendo comigo. Então, vamos refletir. O que é que você entende por inteligência emocional? O que é inteligência emocional que tanto se fala? A inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que nós temos e que podemos desenvolver de compreender as nossas emoções, de conhecer, de fazer a leitura daquilo que está acontecendo com a gente, do nosso estado emocional. E quando eu aprendo a fazer isso, eu aprendo não apenas a entender, a conhecer, a identificar as minhas emoções, mas também as emoções das outras pessoas. Nos torna, digamos, até mais empáticos, porque eu sei, eu posso compreender o que é que está acontecendo com outra pessoa. E isso muda completamente a minha comunicação, não apenas o meu autocontrole, a minha capacidade de me comunicar com mais clareza, de me relacionar com as pessoas com mais clareza, mas também de decidir dentro de um estado de equilíbrio, de saber como lidar com o outro quando ele precisa que alguém identifique, sinalize as suas emoções. Então, veja que uma coisa está relacionada com a outra.
se eu olho para as minhas emoções, se eu consigo me entender, entender o outro, eu tenho uma capacidade muito melhor de me relacionar com as pessoas, de dialogar, de me posicionar em uma determinada situação. Então, o que é que muda no comportamento de uma pessoa que desenvolve a inteligência emocional? Ela, sem dúvida alguma, é uma pessoa que faz diferença nos ambientes que ela frequenta, porque é uma pessoa mais equilibrada, mais capaz de compreender o que está acontecendo naquele ambiente. Imagine que você esteja num local, num ambiente de trabalho, por exemplo, e ali existe um conflito. Tem duas pessoas numa discussão, tentando se entender, elas discordam sobre um determinado ponto de vista, e aquilo sai um pouco do controle, outras pessoas se envolvem, tentam resolver a situação, mas se não houver uma pessoa naquele grupo, naquele ambiente, que tenha a capacidade de olhar de fora para aquela situação, entender o que está acontecendo e ajudar aquelas pessoas a resolverem a questão, você vai ficar naquele conflito e é provável que ele simplesmente aumente. Não por acaso as empresas, hoje, elas, maior requisito, o item número 1, né, da lista de habilidades que eles exigem na hora de contratar uma pessoa, o primeiro é a comunicação, a capacidade de comunicar-se bem com outras pessoas. Aí depois vem outras habilidades que estão correlacionadas com a comunicação, como, por exemplo, a capacidade de mediar conflitos ou lidar com conflitos, que aí exige uma boa comunicação e também inteligência emocional, entende? Então, o que é que muda no comportamento de uma pessoa que desenvolve inteligência emocional? Muda tudo, porque é uma pessoa que se relaciona muito melhor com as outras que estão fazendo parte de um mesmo ambiente, de um mesmo local de convivência. E que problemas enfrentam aquelas pessoas que não desenvolvem essa inteligência? Imagine que você não consegue lidar com as suas próprias emoções, você também não vai conseguir olhar para a emoção do outro, compreender o que está acontecendo e lidar, ajudá-lo no momento crucial ali de emoção fora de controle. Mas o que nós muito vemos hoje na nossa sociedade é exatamente ter pessoas que sequer dão conta das suas emoções, mas na hora que vem uma outra pessoa enfrentando problemas, desafios, conflitos, ela está pronta para apontar uma solução. Você deveria fazer assim, você deveria fazer assado. Mas ela não tem a capacidade sequer de cuidar das próprias emoções. Então, quem não desenvolve essa inteligência vive, de certa forma, uma série de limitações. Primeiro, que não dá conta de si, né? Não vou conseguir, em muitas situações, lidar com os conflitos, em muitos momentos eu não vou conseguir falar com clareza, me posicionar diante de uma determinada situação, expor os meus pensamentos, as minhas ideias, porque se a emoção é mais forte e eu não dou conta daquela emoção, eu não vou conseguir observar o que está por trás da emoção, que são os meus pensamentos, as minhas convicções, os meus valores, a minha condição de vida, de existência. Então, perceba, quando eu consigo lidar com emoções, eu consigo lidar com as mais diversas situações e sem sofrer o impacto das emoções, eu penso com clareza, ainda que eu esteja ansioso, ainda que o problema esteja muito presente naquele momento, ainda que eu esteja num ambiente tenso, de conflito, de pressão social ou no trabalho, pressão psicológica, se eu dou conta disso, ainda assim, mesmo com toda essa adversidade, eu vou conseguir me expressar, resolver os meus problemas, apresentar soluções e contribuir com os grupos com os quais eu esteja convivendo. Imagine dentro de uma casa, na família. Nós não precisamos pensar que a comunicação é uma habilidade importante apenas para a nossa vida profissional, lá para o meio social, para me desenvolver melhor na minha profissão, no meu trabalho. Tudo começa dentro da gente.
Primeiro, é como eu lido com as minhas emoções e não fico sofrendo à toa por aí. E a outra questão é como eu posso resolver problemas que são presentes dentro da minha própria casa. Os conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, entre cunhados, cunhadas, enfim, dentro da própria família. Você percebe o que está acontecendo, observa, entende, e entendendo você ajuda a mediar muitas situações. Então, você faz uma grande diferença na vida das pessoas com as quais você convive. Se eu não conheço, se eu não faço ideia do impacto que as emoções têm na nossa vida, na nossa comunicação, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, e que tudo isso vai trazer consequências, resultados, se eu não sei lidar com isso, então, como eu já disse antes, eu acabo me tornando refém das emoções. Eu vou estar sempre num modo reativo. Eu sofro com o estresse e eu explodo. Aí Quantas começa a vezes frustrar, né? Quantas vezes a gente não está numa situação em que você percebe que uma pessoa está trazendo seus argumentos, ela é contrariada por uma outra, ela não aceita a opinião do outro, e aí ela exagera, né? Explode ali numa situação, é agressiva, não consegue controlar os seus impulsos, fala que não deve, de uma maneira que não gostaria de ter falado, cria uma situação muito problemática, que às vezes resulta no fim de uma amizade, no fim de um relacionamento, numa demissão. Então, veja quantas coisas podem acontecer comigo, com a minha vida, se eu me torno refém das minhas emoções. Eu estou sempre reagindo por impulso. É como se eu ficasse ali num piloto automático. O meu consciente, ele é anestesiado, né? Ele é colocado de lado. E eu fico só no impacto das emoções. E é muito comum a gente ouvir, e quantos de nós já não dissemos isso? Ai, por que que eu fiz aquilo? Meu Deus, por que que eu falei daquela maneira? Nossa, por que que eu reagi daquele jeito? Eu não queria ter feito aquilo. Os crimes, grande parte, maior parte, eu acredito que quase 100% dos crimes, ainda que aqueles planejados, eles são executados, movidos, motivados por emoções que não foram controladas. Eu estou com muita raiva, eu quero me vingar, eu vou lá e eu cometo um crime. Se você parasse para pensar, refletir, se colocasse as emoções no seu lugar, conseguisse visualizar as consequências de uma atitude, certamente você não reagiria da maneira como muitas vezes nós reagimos. Então, veja, nós agimos de modo inconsciente, a gente não para pensar. E as consequências depois? A gente tem que consertar, pedir desculpas. Quantas vezes? Justificar. Não adianta querer arrumar uma explicação. Ah, eu reagi dessa maneira porque você fez isso, porque aquele fez aquilo. Você reagiu de uma determinada maneira porque você não tem o mínimo de equilíbrio emocional, de gestão das emoções, porque o controle é muito difícil. Nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir medo, nós vamos ficar assustados, nós vamos ficar com sentimento de frustração, todos os medos que existem, né, dos mais negativos, dos mais baixos, aos mais elevados, a alegria, felicidade, satisfação, nós vamos sentir todos eles. Mas se eu não identificar o que eu estou sentindo naquele momento e não entender o que é que está acontecendo comigo, eu me torno refém dele, mesmo das emoções positivas. Uma pessoa que está muito feliz, que está muito apaixonada, é a hora que compra um presente muito caro, que não dá conta de pagar, acaba se endividando. É o que promete algo que depois não vai conseguir cumprir. Quantas vezes nós já não ou fizemos isso ou presenciamos, né? As pessoas se endividarem porque estão ali, estou muito feliz, eu quero presentear essa pessoa, eu quero levar, fazer essa viagem.
E ok, compra, parcela em 12, 24, 36 vezes. E depois fala, nossa, não era o momento disso. Você não deu conta, agiu no impulso, no automático, de modo inconsciente. E é aqui que eu me torno inseguro. Como assim inseguro? Quando você sabe que você, estando tomado por uma emoção, você pode não dar conta de si, você fica inseguro. Por exemplo, você precisa apresentar um projeto lá no seu trabalho. Ou você quer apresentar uma ideia que você teve de um determinado trabalho que pode ser realizado, enfim, uma proposta que você queira apresentar numa reunião. Se você não gosta, não aprendeu a falar em público, não desenvolveu essa habilidade, essa segurança, ou se você não está preparado, não se preparou de modo adequado para fazer aquela exposição, você vai correr o risco de errar, de esquecer alguns detalhes. Você talvez não tenha estudado o assunto suficientemente, e aí você pode ficar com receio de não saber o bastante para apresentar aquele projeto. E aí só o medo que dá de cometer um erro já vai gerar uma ansiedade. Você vai entrar numa excitação ali, o medo, o pavor, e aquilo vai parecendo cada vez maior. Chega na hora, você não consegue falar. E aí você vai ficar com medo. Não, eu sei, toda vez que eu fico assim, eu já tenho branco, eu não quero falar, eu fico insegura, eu não tenho segurança. Mas tudo começa porque eu não dou conta da minha emoção. Calma, se você estudar o assunto, se você entender o que é que está acontecendo, como eu dou conta dessas emoções, como eu controlo, como eu regulo. Na verdade, a palavra correta é essa, regulação das emoções. Se eu aprendo, se eu sei fazer isso, no momento que vem o estresse, a ansiedade, muitas vezes vem. Eu dou palestras aí por todo o país, eu dou aulas, dou treinamentos, e muitas vezes vem uma ansiedade, acontece uma coisa inesperada, e você fica ansiosa, meu Deus, e agora? Como é que eu vou dar conta disso? Aí você respira, tem técnicas para você regular essas emoções, você aprende a fazer essa autorregulação das emoções. E depois que você aprende a fazer, você se sente mais seguro. Então, já aconteceu de eu estar fazendo uma apresentação e os slides não funcionarem. Ou ir para uma palestra, um treinamento, e o microfone não funcionar. Algo dar errado. Uma pessoa fazer uma pergunta descabida. Ou, num treinamento, por exemplo, uma pessoa fazer uma crítica à outra. Estou dentro de uma empresa, treinando equipes. E tem pessoas ali dentro que não se dão muito bem. E surge no meio do treinamento uma indisposição. Eu preciso lidar com aquilo, mas surge uma ansiedade, uma sensação de que, meu Deus, né, o que é que está acontecendo aqui? Como é que eu dou conta disso? Quando você consegue olhar para as suas emoções, você vai dar conta. Quando você aprende a vencer essas barreiras e, por consequência, vencer a sua insegurança. Então, eu vou dar 3 passos para vocês. Todas as semanas, a cada encontro, eu trago uma tarefa, uma atividade que você pode, ao longo da semana, então, nos próximos dias, colocar em prática e, aos poucos, você vai se desenvolvendo. Então, o desafio dessa semana é aprender a vencer a insegurança. E claro que a gente não vai resolver todos os problemas da sua vida com esses 3 passos, mas já é um bom começo. Quando você perceber que você está sentindo alguma coisa, ainda que você não consiga saber exatamente o que, eu sugiro que você pare, respire profundamente. Eu falo sempre da respiração. Quem me conhece sabe que eu sou uma defensora, né, da comunicação, da respiração. Ela é importante para a nossa sobrevivência, mas também para a nossa sobrevivência, entre aspas, nos mais diversos ambientes e situações do dia a dia. Não dei conta, não sei o que fazer. Para e respira. Quem nunca ouviu aquela história? Conta até 10.
Às vezes a gente tem que contar até 30, até 40. Mas se você fizer isso, respirando várias vezes, profundamente e pausadamente, você equilibra as suas emoções. E aí você consegue identificar o que eu estou sentindo. Nossa, o que é isso que eu estou sentindo? É medo, é ansiedade, é angústia, é tristeza, é raiva, é nojo, surpresa, é felicidade demais. O que é isso? É frustração. O que é isso que eu estou sentindo? Então, identifique, dê um nome para aquilo que você está sentindo e aceite o que você sente. Então, vou dar um exemplo, uma frustração. Imagine que você foi fazer aquela apresentação no trabalho, apresentar um projeto ou uma ideia que você teve, e a apresentação não foi legal. Não foi exatamente como você gostaria que fosse. Você até se preparou, mas chegou na hora, apareceu uma pessoa que te causa uma certa insegurança e você se desconectou, se desconcentrou, se perdeu na hora ali, esqueceu vários pontos que deveriam ser apresentados, que deveriam ser abordados. E aí você sai daquela apresentação com um sentimento de frustração, é quase uma revolta interna. Tudo bem, pare, respire, vá, sai daquela reunião, sai da sala, vai para uma outra salinha, vai para o banheiro, respira várias vezes profundamente, toma um copo d'água depois e pare, pense, o que é que eu estou sentindo? Nossa, eu tô frustrado, né? É aquela sensação de angústia. Meu Deus, fiz tudo errado. Aceite o que você sente. Eu estou frustrado. Eu estou frustrado. Eu sinto isso. Eu estou sentindo essa frustração. Mas eu não sou isso. É importante você falar para você. Eu estou com raiva, mas eu não sou uma pessoa raivosa, né? Eu estou com medo, estou sentindo medo, mas eu não sou esse sentimento. Isso é só um momento. O que me fez sentir isso? Né? Então, investigue. O terceiro passo é esse: investigue. O que causou essa emoção? Nossa, eu estou aqui com. Parece que eu tenho um caroço no meu pescoço, eu mal consigo respirar, e tem um mal-estar aqui no peito. Provavelmente uma insegurança, uma ansiedade. O que é que causou essa emoção? Ai, vai ter mudança na empresa. Talvez descobri que meu chefe vai sair da empresa, vai vir um outro, talvez ele queira mudar de equipe e pode ter demissão e eu não posso ser demitido, eu estou com muitas contas para pagar. Olha a quantidade de pensamentos que nós vamos alimentando e que vão causando uma sensação ruim de insegurança, de incerteza. Quando você para e pensa, o que eu estou sentindo? Eu estou com medo. Eu estou com medo, mas ok, eu estou sentindo isso, mas eu não sou essa pessoa medrosa. Por que eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo isso porque pode ter uma mudança na empresa onde eu trabalho, no setor onde eu trabalho. Se vier um novo gestor, é provável que ele faça mudanças. Mas isso é real? Não, isso não é real. Isso, por enquanto, são só pensamentos negativos que eu estou alimentando, e esses pensamentos geram sentimentos. Todo pensamento gera um sentimento. Se eu tenho um pensamento ruim, negativo, vou gerar um sentimento ruim e negativo. Então, vamos trazer para a realidade. Eu preciso agora me preocupar com isso? Não preciso, porque não está acontecendo mudança, não está tendo demissão, eu não preciso antecipar cenários. Vocês já ouviram dizer que a ansiedade é excesso de futuro? Eu estou antecipando cenários. Eu estou antecipando cenários ilusórios, que eu não tenho como antecipar o futuro. Eu estou imaginando coisas. Se eu estou imaginando coisas, é produto da minha mente, não é real. Para, respira. Vamos pensar no que é real e dentro do que é real, o que eu posso fazer agora. No trabalho, muitas vezes eu
presenciei essas situações. Eu nunca tive medo de ser demitida. Eu sempre dizia, gente, faça o seu melhor, nós não somos donos desse lugar onde nós estamos aqui prestando um serviço, trabalhando. Mas eu via muitos colegas desesperados, passando mal, às vezes tendo que sair para casa, com crises de ansiedade, porque tinha medo de uma possível demissão. Ora, o que é que eu posso fazer nesse momento? Se vier uma pessoa nova, o que ela vai fazer? Ela vai observar a equipe. Ótimo, o que eu posso fazer então? Agora, nesse momento, fazer o meu melhor. Fazer o que eu posso fazer, com todos os recursos que eu tenho, da melhor maneira possível. Eu posso ser exemplar, mas se a pessoa, o novo gestor que vier, olhar para mim, não for com a minha cara e quiser pôr uma outra pessoa que ele tem mais confiança, ele vai fazer isso. É real. Isso acontece nas empresas. Mas quando eu faço o meu melhor, a chance de acertar, de dar certo, é sempre mais alta. Né? Então, é mais provável que dê certo do que se eu ficar desesperado, tiver que sair, não der conta de fazer o meu trabalho. Entende? Então, olha só a perspectiva, a diferença da perspectiva quando você tem uma boa gestão emocional e quando você é devorado por uma emoção, quando você é sequestrado por uma emoção e você fica ali à deriva. Você não tem norte, você não sabe para onde ir, você fica perdido. Eu preciso olhar para as nossas emoções e desenvolver essa autoconsciência. O que é autoconsciência? A capacidade de entender as nossas emoções e o efeito delas no nosso desempenho, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Faz sentido para vocês? E isso está presente no nosso dia a dia, o tempo todo, desde que eu acordo até o momento de dormir. Eu estou o tempo todo sendo provocado. No trânsito, você sai de casa, eu estou na paz em casa, acordei, meditei, fiz uma leitura, tomei um café, seja qual for o seu hábito matinal. Você sai na paz, acabei de fazer uma oração. Chega na esquina, alguém atravessa a preferencial, bate no seu carro, ou quase bate no seu carro. Só o quase já tira você do seu centro de equilíbrio. De repente, se o motorista é meio estressado, já vai gritar com o outro. 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, o dia está começando. E você já estressado, perdi o equilíbrio. Na primeira adversidade do dia, no primeiro desafio, eu já me descontrolei. Qual é a chance de isso acontecer várias outras vezes ao longo do dia? É imensa, é enorme a chance. Então, perceba, observar as coisas que acontecem ao meu redor, o que depende de mim, o que não depende, e desenvolver um pouco mais de tranquilidade. Mas essa tranquilidade só vem quando eu conheço as minhas emoções. Quando eu aprendo a fazer essa autorregulação. Respira, calma, não dou conta de tudo mesmo. E é um conjunto. Eu trabalho um pouco de mindset, de mentalidade, trabalho um pouco de gestão das emoções, trabalho consciência, trago os fatos para a consciência, o que é real, o que é que está acontecendo agora, afasto o aspecto emocional, ou tento, na medida do possível. Mas o que aconteceu agora? Ah, teve um acidente, 2 carros bateram na esquina porque um cruzou a preferencial. Ok, ocorreu um acidente. Vai resolver eu sair do carro nervoso, gritando e querer espancar o outro motorista que cruzou a preferencial, que não respeitou um sinal vermelho? Não vai. Então, ok, é muito ruim ver um carro destruído numa esquina. Ainda mais quando esse carro é o nosso. Mas é muito ruim também destruir o carro de outra pessoa. Mas o que é que eu posso fazer de melhor agora? Gritar, esbravejar, espernear, ofender, xingar, descarregar 1 milhão de palavrões? Não vai resolver o problema. Mas para isso eu não vou virar um monge, não vou virar uma monja, não vou virar santo ou santa, mas nós nos tornaremos indivíduos, pessoas muito melhores, sem dúvida alguma, nos tornaremos melhores. Ok, gente? Faz sentido para vocês?
Vocês que estão aqui nessa outra sala. Ana, como é que é? Você já foi a motorista que foi xingada. Então, alguns são o motorista que é xingado, outros são os motoristas que xingam. Alguns são os pais de crianças, naquela festa infantil, duas crianças brigam, uma vem chorando. Alguns são aqueles pais mais compreensivos, mais apaziguadores. Outros são os pais que não bastasse a confusão das crianças, eles ainda arrumam mais confusão. Quem é você na ordem do dia? Nessas situações, qual é o seu comportamento? Qual é a sua atitude? Como é que você reage? Márcia, quando é o marido que é descontrolado, então, gente, eu não vou conseguir regular a emoção do outro, mas eu posso regular a minha emoção. Quando eu consigo fazer a gestão das minhas emoções, eu provavelmente vou conseguir orientar e auxiliar o outro. Então, se de repente você está no trânsito e o marido é esse motorista estressado, talvez quando vocês chegarem em casa você possa conversar com ele. Olha, amor, eu sei que você fica irritado, fica nervoso. Talvez você possa comentar com ele coisas que você está aprendendo, compartilhar, trazer ele para essa rota de aprendizagem e de desenvolvimento. Todos nós, quando nós falamos sobre isso, nós vamos lembrar de pessoas. Então, eu peço que você, agora, lembre de uma pessoa que você conhece, que é essa pessoa que não tem gestão nenhuma das emoções, que é o estressado, que é a pessoa que ofende, é a pessoa que xinga, que esbraveja, que às vezes até quebra coisas no momento de raiva. Vocês conhecem? Conheço. Mas agora lembre de uma outra pessoa, que é aquela que onde ela chega, ela faz diferença, porque ela sempre tem uma palavra amiga, positiva, ela consegue equilibrar as coisas, resolver problemas. E às vezes resolver o problema não é necessariamente acabar com o problema, mas é você acalmar a situação. Calma, gente, nós vamos buscar uma solução. Agora não dá para resolver isso, mas a gente vai buscar uma situação. Nesse momento, o melhor a fazer é não continuar nesse padrão reativo, reagindo, gritando, esperneando. Então, só o fato dessa pessoa ter um pouquinho mais de consciência sobre, né, as suas emoções, as emoções dos outros, o impacto disso nas relações interpessoais, só isso já vai fazer uma grande diferença. Então, se você desenvolver a inteligência emocional, começar a desenvolver, você já começa a fazer diferença na vida das pessoas que convivem com você, que estão ao seu redor. Tenha certeza disso. Então, o desafio que eu coloco para vocês, para esta semana, é esse: observe as suas emoções. Observe o que acontece com você ao longo do dia. Você pode até colocar o seu celular para despertar em determinados horários, para que você pare naquele momento, respire um pouco e pense: como eu me comportei até agora, do momento em que eu acordei até agora, sei lá, 10 horas da manhã. Eu reagi de modo consciente, eu administrei uma emoção. Meio-dia, coloca lá o seu celular para despertar de novo com a pergunta: se eu pudesse melhorar, o que eu melhoraria? Se eu pudesse fazer diferente, o que eu faria de diferente? E você começa a monitorar as suas emoções. Faça isso no meio da tarde, faça no fim da tarde. À noite, antes de dormir, feche os olhos e pense: até que ponto eu olhei para as minhas emoções, conversei com elas, dialoguei, negociei com elas ao longo do dia. Pode parecer um absurdo, né? Pôr o relógio para despertar, o celular para despertar, para que eu possa parar para pensar. É importante no começo a gente fazer isso, porque se eu não tenho o hábito de olhar para as minhas emoções, eu vou aprender a olhar, e para isso eu preciso exercitar, treinar.
É como beber água. Tem gente que não tem o hábito de beber água. E aí o médico fala, você precisa tomar mais água. Ou o nutricionista, beba muita água, 2 litros, 3 litros. O que que você vai fazer? Ou você vai colocar ali um aviso para tomar água com mais frequência, ou você vai carregar uma garrafinha, mas você vai ou pedir para alguém avisar, ou alguém que fale, olha, já tomou água hoje, bebeu água, como a gente faz com criança, até que aquilo vire um hábito. E com as nossas emoções é a mesma coisa. Eu preciso lembrar de olhar para elas, porque se eu não tenho esse hábito, eu não vou lembrar. Depois de algum tempo, né, de alguns dias, parando, fazendo algumas pausas ao longo do dia, para olhar para as emoções, identificar se eu estou trazendo, né, as situações para o meu consciente, parando e pensando o que é real disso tudo que está me consumindo agora? O que eu posso fazer de melhor nesse momento com essa circunstância? Depois de um tempo, você começa a intuitivamente ter algumas pausas e pensar. Por exemplo, se você concilia esse momento de pensar com um momento em que você vai tomar um copo d'água, que você vai tomar um cafezinho ou um chá, depois de alguns dias, você não precisa mais do despertador, mas quando você for tomar água, você já vai parar, tomar água e pensar: como será que estão as minhas emoções hoje, nesse momento? E com o passar do tempo, isso vai se tornar parte da sua rotina. E você vai fazer uma pausa na hora do almoço, ou no fim da tarde, ou talvez você comece a se desenvolver tanto que apenas à noite, a hora que você dormir, você vai fazer aquela reflexão. Como foi o meu dia hoje? O que eu acertei e o que eu errei? E se eu pudesse começar de novo? O que é que eu faria de diferente? Então, comecem a minha sugestão. Comecem hoje fazendo essa pergunta, quando vocês deitarem na cama. Fechem os olhos. Não sei se vocês fazem uma oração, o que que vocês fazem, mas feche os olhos e pergunte para você mesmo: como foi o meu dia? Como foram as minhas atitudes? O que é que eu fiz de certo? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de errado? E se eu pudesse começar esse dia novamente, o que eu mudaria se pudesse? E como eu faria diferente? Hoje é uma reflexão, amanhã é uma reflexão, no terceiro ou quarto dia você vai ter uma atitude e imediatamente você vai pensar: já sei, essa atitude é a que eu vou lembrar hoje à noite e vou pensar que eu poderia ter feito diferente. E aí você já coloca uma intervenção no seu dia, naquele dia. Você não vai esperar chegar à noite para pensar: se eu pudesse, eu mudaria. Percebe? Faz sentido, gente? Faz sentido? Então tá, coloquem no chat aí se faz sentido para vocês, se faz sentido por quê. E tem algo que eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês hoje, nesse dia de hoje, o que, se você pudesse, você faria de diferente? Escreve aqui no chat, escreve aqui no chat. Eu quero ver o que, se você pudesse, você faria diferente. Eu quero ver o que é que vocês vão escrever aqui. Ah, deixaria de ficar nervoso às 9 horas da manhã. Pois é. 9 horas da manhã, um estado, né, de nervos, nervoso, estressado às 9 horas da manhã. Você imagine como essa pessoa vai estar às 5 horas da tarde. Não teria falado da maneira como falou com uma pessoa amiga. É isso. Amanhã, quando você encontrar pessoas que você admira, que você convive, que você gosta de estar com elas, ou que você é obrigado, às vezes a gente não gosta, mas é obrigado a conviver por conta do trabalho, às vezes até na família.
mas eu vou ser a pessoa que vai ajudar naquele momento, né? Vou fazer uma diferença positiva naquele momento, ou eu vou ser a pessoa que vou tornar o momento ainda mais desagradável. Se eu tiver que abrir a minha boca, e eu sou a primeira a falar, abra a sua boca, encare os holofotes da sua vida. Mas se tiver que abrir a boca, subir num palco, né, seja o palco fictício, né, imaginário da vida, que você faça isso por uma boa causa, que você tenha uma grande mensagem para levar para o mundo, para as pessoas. Que você seja uma pessoa consciente, que você acrescente coisas positivas na vida das pessoas. Mas para isso, para que eu consiga fazer isso, eu preciso desenvolver a minha inteligência emocional, né? A habilidade ou a capacidade de desenvolver habilidades que ajudem na gestão das nossas emoções. Isso é desenvolver inteligência emocional. Todos nós podemos. A gente precisa entender que alfabeto, que linguagem é essa? Como ela se manifesta na nossa vida e o que é que eu posso fazer com ela? Porque eu posso usar uma determinada linguagem para escrever uma carta de desabafo, um monte de desaforo, ou eu posso utilizar uma linguagem para fazer poesia, uma declaração de amor, uma mensagem positiva. Cada um faz a sua escolha. Ok, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. 8h30 já deu o nosso horário. Muito obrigada. Fica a sugestão, fica a dica aí para vocês fazerem essas reflexões e lembrem de seguir os 3 passos aí para a identificação das nossas emoções e começar a caminhar nessa jornada de aprendizagem e desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela paciência e pela companhia de vocês. Muito obrigada.